Bom dia. Coloque as mãos no coração e com os seus olhos fechados, vamos falar com o Senhor Jesus. Ó Santo de Israel, meu Senhor, em oração, na Tua presença, nós te agradecemos por mais um dia, por mais uma oportunidade e por esse privilégio, Senhor, de poder estar na Tua presença, pois sabemos que essa é a maior riqueza na vida de qualquer pessoa, poder estar na Tua presença e poder sentir o Teu poder, o Teu favor, a Tua graça sobre nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, porque sabemos que somos falhos, somos pecadores, e por viver, Senhor, uma vida totalmente, meu Pai, alienada a um ritual, a um padrão, a um sistema que vem sendo quebrado todos os dias. Porque todos os dias, meu Deus, que nós ouvimos e que nós recebemos a Tua palavra, as Tuas direções, nós vamos vendo aquilo que precisamos mudar, aonde precisamos chegar, aquilo que precisamos romper. E isso é maravilhoso, poder saber, meu Deus, que o Senhor tem sido misericordioso com cada um de nós, e nos dando graça, nos dando favor, nos dando, meu Deus, o entendimento, nos dando, meu Pai, essa maturidade, Senhor, para tomar decisões de romper com coisas, com sistema, com rituais, meu Deus, quebrar paradigmas. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque nós temos o pleno conhecimento de que se não fosse o Senhor, nós jamais conseguiríamos vencer algumas coisas. Jamais. Meu Pai, como propriamente perdoar alguém que nos feriu, que nos machucou, que nos ofendeu, e liberar perdão e passar a amar essa pessoa, e ao invés de amaldiçoá-la, abençoá-la. Meu Pai, só o Senhor. Só o Senhor. Porque muitos de nós vivemos situações tão dolorosas, meu Deus, tão agressivas, meu Deus, na alma, meu Deus, que só, meu Pai, quando nós lembramos, nós temos a real noção e a profundidade do quanto o Senhor é bom em nós, o quanto o Senhor é bom para nós, e o Senhor nos fazer ver, nos fazer entender, nos ajudar a romper com tudo aquilo, e poder liberar o perdão e amar essas pessoas não tem preço. Meu Pai, não tem preço. Ó Deus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pelo Ministério Mudança de Vida, por esse ambiente de fé. Meu Deus, esse ambiente preparado, Senhor, para, meu Deus, recebermos, meu Pai, as direções, as orientações do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, meu Deus, por esse corpo ministerial, pela vida da bispa, meu Deus, de todo o corpo de bispos, pastores, obreiros, todos aqueles que fazem parte, meu Deus, dessa, meu Pai, dessa fé, desse espírito, meu Deus, que o Ministério Mudança de Vida vive. E eu sou grato ao Senhor por estar aqui. Meu Pai, e não sendo diferente, meu Senhor, eu peço perdão, perdão por todos os erros, por todas as falhas, por todas as atitudes, pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que foi feito, Senhor, inconsciente, ou até mesmo aquilo, Senhor, que foi feito consciente. Tem misericórdia, Senhor, e passa com Teu sangue sobre a minha mente, olhos, ouvidos, boca, coração. Senhor, santifica cada um de nós aqui, Senhor, nesta manhã. Meu Pai, nós entendemos
meu Pai, que sem a tua misericórdia, sem o teu perdão, meu Deus, nós não podemos seguir, porque ninguém vive, meu Deus, uma vida, meu Pai, com o Senhor, dividido, meu Pai, alienado, Senhor, a um sistema, meu Pai, antigo, o pecado, ou fazendo parceria, meu Deus, com mágoa, com ódio, ou com qualquer outro tipo de sentimento que não provém do Senhor. Ninguém consiste, ninguém suporta, não consegue seguir, não consegue dar continuidade naquilo, Senhor. E eu peço, meu Deus, a tua unção sobre nós. Meu Pai, que se houver algo que possa estar impedindo, meu Pai, essas pessoas de receberem e de estarem, meu Deus, firmemente estruturadas, fortalecidas, meu Deus, na tua palavra, meu Pai, que todo esse empecilho, que todo esse embaraço, que toda essa barreira, que todo esse bloqueio, que toda essa blindagem, meu Deus, ela seja quebrada, cancelada, destruída, desfeita, em nome do Senhor Jesus, e que a tua unção, e que o teu poder, meu Deus, ele possa fortalecer a vida de cada uma dessas pessoas, e que todas sejam renovadas, fortalecidas, cheias de unção, poder, autoridade, ousadia, para seguir, meu Deus, conforme o Senhor tem dirigido, nos orientado e esperado de cada um de nós, meu Deus, evoluções e crescimento. Eu peço o teu poder sobre essa reunião. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que liberta. E eu sei, meu Pai, que o Senhor pode curar por intermédio de um louvor, por intermédio de uma oração, por intermédio, meu Pai, da abertura do coração no momento da palavra. Então eu peço, ó meu Senhor, em nome de Jesus, faça a obra, Senhor. Faça a obra, meu Deus, que o Senhor quer fazer na vida de cada um de nós nesta manhã. Eu entrego essa reunião nas suas mãos, Senhor, porque sem a direção do Senhor, sem o conduzimento do Senhor, seria em vão estar aqui neste lugar. Então eu entrego nas tuas mãos, essa reunião é sua, e eu peço, fale conosco, e que todos nós possamos sair daqui renovados, fortalecidos, cheios de unção, poder e autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Sente-se por gentileza. Bom dia a todos, todos tenham um dia abençoado em nome de Jesus. Acredito que uma boa parte estava aqui na quarta-feira, quem não estava certamente assistiu. Mas nós ouvimos uma palavra na quarta-feira, o bispo Anderson ainda trouxe essa mensagem, e é uma palavra que nos faz refletir muito. Aqui em 1 Samuel, capítulo 11, versículo 1, diz assim, ó: o amonita Naás avançou contra a cidade de Jabes, Gileade, e a cercou, e os homens de Jabes lhe disseram, faça um tratado conosco, e nos sujeitaremos a você. Contudo, Naás, o amonita, respondeu, só farei um tratado com vocês sob a condição que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo o Israel. As autoridades de Jabes lhe disseram, dei-nos 7 dias para que possamos enviar mensageiros a todo Israel. Se ninguém vier nos socorrer, nós nos renderemos. Quando os mensageiros chegaram a Gibeá, a cidade de Saul, e relataram essas coisas ao povo, todos choraram em alta voz. Naquele momento, Saul estava trazendo o gado do campo e perguntou, o que há com o povo? Por que estão chorando? Então lhe contaram o que os homens de Jabes tinham dito. Quando Saul ouviu isso, o Espírito de Deus apoderou-se dele e ele ficou furioso. Apanhou 2 bois, cortou-os em pedaços e por meio dos mensageiros enviou pedaços a todo Israel, proclamando,
Isto é o que acontecerá aos bois de quem não seguir Saul e Samuel. Então o temor do Senhor caiu sobre o povo, e eles vieram unânimes. Quando Saul reuniu em Bezeque, havia 300.000 homens de Israel e 30.000 de Judá. E disseram aos mensageiros de Jabes: digam aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, na hora mais quente do dia, haverá libertação para vocês. Quando relataram isso, os habitantes de Jabes, eles se alegraram. Então os homens de Jabes disseram aos amonitas: amanhã nós nos renderemos a vocês, e poderão fazer conosco o que quiserem. No dia seguinte, Saul dividiu seus soldados em 3 grupos e entraram no acampamento amonita na alta madrugada e mataram até a hora mais quente do dia. Aqueles que sobreviveram e se dispersaram de tal modo que não ficaram 2 juntos. Olha aqui para mim, por gentileza. É uma coisa tão... Essa passagem aqui, ela faz refletir muita coisa. E você vê que muita coisa na vida de cada um de nós foi com esse espírito, repete assim comigo, um espírito de passividade, de comodismo. Porque você vê que o diabo, ele vem de uma forma bem sutil. Bem sutil. E essa sutileza, ela é tão ardilosa e tão astuta, que leva muitas pessoas ao quê? Repete assim comigo, a pensar na ideia. A pensar na possibilidade. Espera um pouquinho. É uma proposta. E é uma condição. Mas quem eu sou? Você está conseguindo entender onde eu quero chegar? Quem eu sou? Quem é o Deus que eu sirvo? Qual é o poder que tem sobre a minha vida? Qual é a unção que tem sobre a minha vida? Quem eu tenho buscado? A quem eu tenho orado? Quem é o Deus que eu estou servindo? Quem é o Deus que rege aqui na minha vida? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Porque o diabo nunca vem com uma proposta de fazer uma coisa apenas limitada. Aquilo simplesmente é uma porta para que ele consiga fazer aquilo que ele faz muito bem quando ele encontra acesso, quando ele encontra liberdade na vida de uma pessoa. E quais são as coisas que o diabo sabe fazer? O que o diabo mais sabe fazer? Roubar, matar e o quê? E destruir. E infelizmente, é o que ele tem feito na vida de muitas pessoas. Mas quando nós falamos dessa forma, talvez tenha aquele sinônimo e aquela interpretação errada de muitas pessoas. Como assim? Ah, pastor, veio lá o diabo com o tridente, aquele chifrudo veio e isso, e agiu dessa forma. Não, ele vem de uma forma muito sutil. Ele vem de uma forma muito sutil. Como ele vem? Ele vem induzindo as pessoas e levando as pessoas a cederem as coisas que talvez muitos nem sequer tenham entendimento de que aquilo que elas estão fazendo é errado. Está conseguindo entender? Muitas pessoas. Você vê hoje infelizmente, ainda o bispo Murilo falava isso há 2 semanas atrás. No país tem 60 milhões de evangélicos. É muita gente, não é? 60 milhões de evangélicos. Isso é uma bênção. É uma bênção. Mas seria uma bênção maior se esses 60 milhões de evangélicos fossem cristãos. Que é o que não é. Você está conseguindo entender? É o que não é. Seria maravilhoso. Porque quando você fala 60 milhões de evangélicos, eu associo aquela batalha de Gideão. Sabe a batalha de Gideão? Lembra a batalha de Gideão? Que Gideão convocou 32 mil homens.
Tem aqui covarde, medroso, fraco. O que aconteceu? 22 mil automaticamente foram embora. E desses 60 milhões, eu posso afirmar para você com 100% de certeza, que é só você literalmente colocar aquilo que a Bíblia fala dos remanescentes, dos verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e em verdade, não simplesmente com a sua boca, mas com a sua atitude, com o seu comportamento, com o seu coração, com a sua mente, com a sua atitude, com a sua conduta, com a sua postura no dia a dia, em tudo. Esteja ela em público, diante das pessoas, ou esteja ela no privado, somente ela e Deus. E nem todos vivem assim. Eu digo para você com muita autoridade, porque eu já atendi muita gente que entra pelas portas da igreja e que vem de tantos lugares, e algumas coisas que as pessoas falam e dizem que se faz com a maior naturalidade, que a gente acha assim, é um cúmulo, isso não pode acontecer. Isso é um cúmulo. Isso não pode. E é uma forma muito comum aí fora. E infelizmente, o diabo tem conseguido entrar. Você está conseguindo entender? O diabo tem conseguido entrar. E ele tem entrado de uma forma sutil e tão doce, que até aquela proposta de arrancar o olho direito tem sido considerada. Tem sido considerada que aquilo seria uma vergonha, uma sujeição. Você imagina o resto da vida, o que aconteceu? Ah, isso aqui foi um acordo que nós fizemos. Que acordo é esse? O acordo beneficia uma parte só? O acordo não tem que beneficiar os dois lados? Espera um pouquinho, olha, vamos lá. É um acordo. Eu tenho algo, você tem algo. Vamos fazer um acordo? Então vamos beneficiar os dois? Ok, seria dessa condição. Mas partindo pelo princípio que um homem de Deus, uma mulher de Deus, o povo de Deus, repete assim comigo, não faz acordo com o inimigo. O povo de Deus não faz acordo com o inimigo. A Bíblia nos ensina aqui, aqui em Salmo 31, 24, diz assim, sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Aí aqui, em Josué 1:6, diz assim, seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, por onde você for, aonde você pisar, Deus vai estar com você. Deus vai estar com você. Mas é uma coisa tão absurda, você vê que tudo é questão de fé. É uma coisa absurda, mas para analisar. Quando alguém fez uma proposta, por que eu acreditei? Por que eles acreditaram que eles iam arrancar apenas o olho direito e ia ficar naquilo? Você está conseguindo entender? Não foi um tipo de fé? Não é uma crença? Você não acreditou? Eles não acreditaram? Opa, só vai ser o olho direito. Está conseguindo entender? Só vai ser isso. Eles acreditaram. Já que eles tiveram a capacidade de acreditar naquilo, por que não tiveram a capacidade de acreditar que Deus iria livrá-los? Porque era um preço ser pago, não era? Não é um preço? Um preço todo mundo paga. Qual o preço que você quer pagar? Qual o preço que eles escolheram pagar? E essa é a pergunta que você tem que fazer para você todos os dias. Qual o preço que eu quero pagar? Qual o preço? Porque a gente paga um preço todos os dias. Minha gente, para levantar é um preço. Para você sair de casa é um preço. Tudo que você vai fazer hoje tem um custo. É um preço. Esquece o valor financeiro. Você está conseguindo entender? Tudo tem um custo. É um investimento que você está fazendo para a sua vida.
de uma forma geral. E quando a gente tem uma promessa, a gente tem um favor, a gente tem uma direção que vem de Deus, para a minha vida, para a sua vida, para a vida de todo aquele que crê. Porque eu não posso viver aí com essa ilusão que Deus vai abençoar a vida de todos. Deus vai honrar aqueles, falava semana passada, nós ouvimos da bispa semana retrasada, estamos ouvindo, a bispa falou no programa ainda semana passada, falou terça, falou quinta, e se eu não me engano ela falou no domingo. Deus vai honrar aqueles que honram a Ele. Aqueles que honram a Deus vão ser honrados. Aqueles que honram a Deus vão ser recompensados, vão ser abençoados, vão ser tratados de uma forma diferenciada. E eu honro a Deus. E não é possível que aquele que não honra, aquele que vive uma vida totalmente bagunçada, fazendo escolhas erradas, vivendo uma vida totalmente entregue ao pecado e a tudo aquilo que a carne quer, vai ter uma vida como eu, como você, que paga um preço, o preço da obediência, o preço da fidelidade. E é uma coisa tão interessante que nós temos que ser aquele povo encardido. Sabe aquele povo encardido? Pastor, como assim povo encardido? De sujeira? Não. O povo encardido é aquela pessoa, sabe, que ela diz assim, eu não vou sair daqui, eu não vou arredar meu pé, eu não vou ceder, eu não vou ceder. Não, mas se você não sair, se vocês não cederem, vai acontecer isso, aquilo outro, então tá bom. Eu creio num Deus, como a própria bispa disse, no testemunho dela. Olha, o negócio é o seguinte, Cléo, a gente precisa fazer isso. Não, eu creio num Deus, e o meu Deus não vai me desamparar. Um pouquinho. É uma questão de analisar e refletir acerca em quem eu tenho crido. No que eu tenho depositado a minha confiança, a minha força? De que maneira eu tenho olhado e eu tenho recebido as direções que Deus tem me dado? De que maneira? Como? Você vê que quando nós falamos, a bispa falou muito sobre isso esse ano, sobre a agenda, lembra das direções que a bispa passou do livro, daquela agenda, daquele vídeo ainda que foi passado? Quando você olha para aquilo de uma forma superficial, sem dar atenção àquilo, você não consegue entender. É como você, não sei se você já viveu essa experiência, mas sabe aquela experiência que você compra um produto e no rótulo do produto está dizendo como você tem que usar, e você diz, não, eu já usei. Sabe aquela experiência? Não, já fiz isso aí. Fica tranquilo, pode pegar isso aqui, aqui. Aí está lá naquele produto, não usar, um exemplo, um shampoo. Não usar em cabelos, não sei do que. A pessoa vai lá e usa. Nossa, mas estragou todo o meu cabelo, mas o que está acontecendo? Aí depois o que ela faz? Deixa eu olhar lá o rótulo para ver o que está escrito. Aí está lá. Estava explicando que tinha, que isso aqui, que tem essa porcentagem de sal, que tem essa porcentagem disso, daquilo outro. E o mal de muita gente é isso. Você está conseguindo entender? Primeiro ele vai lá, ele faz, ele se apropria, ele tem atitude, ele tem o comportamento, ele tem aquela reação, para depois ele falar assim, agora eu vou resolver isso aqui. Espera um pouquinho. O que a gente tem aprendido com a palavra? O que a gente aprende com a palavra? Você imagina se você estiver saindo da tua casa, você saindo da tua casa e tiver um cara andando de bicicleta, a bicicleta de ponta cabeça, ele de ponta cabeça, como que você ia ficar? Você ia falar assim, ou eu estou errado, ou aquilo ali está errado, não é? Primeiro que muitas pessoas, se saísse e visse isso, ia falar, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Está tudo errado, está tudo invertido, e as coisas estão assim. Está conseguindo entender? As coisas estão assim. Você vê que ainda
estão fazendo um balanço aí, um investimento, é uma coisa absurda, absurda, meu Senhor, tem misericórdia, quanta cegueira. Estão investindo bilhões e bilhões para construir mais não sei quantos presídios. A escola não tem recurso. Não tem recurso para investir na escola. Não tem recurso para investir na educação. Não tem recurso para investir na saúde. Mas eles arrumaram dinheiro para construir mais presídios. Espera um pouquinho. Se eu conseguir investir na educação, na saúde, e eu preparar aquela criança que pode ter uma base, uma estrutura para não virar um delinquente, para não virar um marginal, lá na frente eu não vou precisar desse dinheiro para isso. Não, mas vamos investir em presídio porque é o contrário. Então eles esperam crescer tudo, está conseguindo entender? Crescer tudo errado, tudo bagunçado, tudo sem cultura, tudo sem entendimento, tudo, desculpa a expressão, tudo ignorantes, para não exigir nada. E chega lá, um povo que não tem instrução. Que não tem instrução. E é o que tem acontecido. A bispa tem falado muito sobre isso, de nós buscarmos um relacionamento com Deus, ao ponto de termos, repete assim comigo, sensibilidade ao Espírito Santo. Essa sensibilidade. E é uma coisa tão maravilhosa, que todas as vezes que você está diante de uma situação, seja ela o que for, o Espírito Santo, ele te mostra, ele te conduz, ele fala com você, se você deve seguir aquilo, ou se você não deve seguir. Está conseguindo entender? Se você deve seguir, até mesmo aquilo que você tem uma proposta maravilhosa, aquilo enche os teus olhos, e talvez foi algo que você orou, que você buscou por muito tempo. O Espírito Santo, não, mas isso estava aqui, eu estava orando por isso, era o que eu queria, era o que eu desejava, era o que, olha, era o meu sonho. Espera um pouquinho, Senhor, isso aqui, fala comigo. Eu não quero ser guiado, nem conduzido pela emoção, porque talvez eu quero tanto isso, eu desejo tanto isso. Senhor, mas o Senhor tem comigo isso agora? Porque o profeta velho apareceu para o profeta jovem e usou uma expressão que ele era de Deus e que Deus havia dado uma ordem, uma direção, que ele voltasse com ele. Lembra dessa passagem? Não foi usado por Deus? Não foi usado por Deus? Por que ele voltou? Mas qual foi a primeira direção? Vá e não volte pelo mesmo caminho, não pare, não come, não coma, não faça nada e volte direto. Ele fez tudo ao contrário. Tudo ao contrário. E é por isso que você tem que ter essa sensibilidade ao Espírito Santo. Porque é Ele quem nos guia, quem nos dirige. Porque o tempo todo o diabo vai fazer propostas. E muitas vezes ele faz propostas iguais, parecidas, semelhante àquilo que você deseja. Ou talvez com sabe aquela questão que muitos, não, mas não tinha isso, então eu tenho isso. Então, porque eu não tenho aquilo, eu vou aceitar isso. Isso aqui vai ser um começo, depois disso aqui eu vou chegar lá. Espera um pouquinho, Deus está nisso? Você está conseguindo entender, gente? Amém? Deus está nisso. O Senhor está nisso. Porque se Deus não estiver nisso, não é para você avançar. Não é para você prosseguir, não é para você ceder. E o diabo, ele quer um povo passivo, acomodado, um povo que não luta, que não reage, um povo totalmente, uma vida totalmente liberal, totalmente legalizado, tudo pode, tudo é permitido. Tudo pode, tudo é permitido, não tem sacrifício, não tem preço, não tem compromisso, não tem fidelidade. E muitos acabam seguindo e acabam se rendendo a esse ritual. E acontece o que tem acontecido com muita gente. O que tem acontecido com muita gente? Que não conseguem sair.
Você já viu, acredito que você deve ter visto isso em escola, ou em desenho, em filme. Quando o inseto, ele cai na teia da aranha, você já viu isso? Ele consegue sair? Ele não fica lá, totalmente imobilizado, imóvel. Ele caiu na teia da aranha. Ele caiu. Ele virou uma presa fácil. Mas é uma coisa tão interessante isso, que na maioria das vezes, não é nenhum inseto que vai até o lugar, ele vai, sabe aquela pessoa curiosa? Você está conseguindo entender? Ele vai cercando, espera um pouquinho, é uma teia? É. Será que está fresca? Será que gruda? Está conseguindo entender? Será que eu vou ficar preso? Deixa eu ver mais perto. Não, eu acho que não é uma teia. Não, não é. Deixa eu ver. Não, não é não. Deixa eu relar para ver. Deixa eu encostar para ver se é. Repete assim comigo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é guiada por Ele. Você como pai, você como mãe, por mais que às vezes você foi enérgico e você foi ali muito firme com os seus filhos, diante de determinadas coisas, que é como se ele não estivesse vendo algumas coisas e você está vendo algumas coisas lá. Naquele momento, talvez ele não gostou, ficou de cara feia, fez bico, é ou não é? Como talvez eu e você muitas vezes fizemos. Fez bico, não quis, ignorou, mas deixa o tempo passar. Daqui a pouco ele vai falar assim, mãe, não é? Já aconteceu aqui com alguém? Mãe, olha, se você não tivesse falado, não é assim? Eu ouvi esses dias da minha filha por algo, e ela, tanto, eu falei, não, mas é assim, não, e aconteceu uma situação, ela falou assim, pai, bem que você falou. Bem que você falou. Já pensou se eu tivesse feito isso? Já pensou se eu tivesse ido? O que teria sido? Como teria sido? E o Espírito Santo, ele faz o que com a gente o tempo todo? Você já viu lá quando você vai você vai, não sei se você teve a oportunidade, mas você vai aqui para Santos, tem a balsa de Santos para Guarujá, não tem? Não tem a luzinha vermelha da balsa lá, laranjada, vermelha, não fica lá assim? E é assim, né? A vida da gente é assim. Por isso que a gente tem que estar atento e sensível ao Espírito Santo. Porque o tempo todo você está ali, opa, luz verde, pode ir. Luz laranja, opa, atenção, cuidado. Opa, atenção. Olha isso aqui, olha esse pensamento, está conseguindo entender? Olha isso aqui, olha, atento, atenção, se levanta, vai orar, vai repreender, unge tudo, unge a sua casa, unge a sua família, repreende, quebra toda essa carga negativa, uma influência, um ataque, uma inveja, um olho gordo, é uma maldade, olha, é uma luz laranjada, está apitando aí, atenção. O negócio veio com um propósito, está conseguindo entender? Ele veio com a direção de afetar, de atingir, de magoar, de chatear. Ele veio, uma luz. Se você naquele momento age da maneira correta, aquela luz se apaga e acende a verde. E você segue o caminho. Mas se você não age, aquela luz laranjada apaga e acende qual? Aí você está no meio do furacão. E muitas vezes, muitos, só pelo fato de ter se entregado e de não ter combatido na hora certa, como a bispa sempre fala, no momento certo, luta no início, não deixa aquilo prosseguir. Está conseguindo entender? Combate aquilo no início. Não deixa.
Mas é isso, mas é normal, não, porque, não, eu estou pensativo, não, combate aquilo no início, elimina aquilo da sua vida, acaba com aquilo de vez, porque quando aquilo apagar, vai acender a vermelha. E se você não lutar e não eliminar, você não vai dar condição para a verde acender e você seguir o seu caminho na bênção, na proteção de Deus, no cuidado de Deus. Porque o diabo, minha gente, entenda uma coisa, ele não é passivo. Ele nos quer passivo, mas ele não é passivo. O diabo, ele é ativo, e ele é muito ativo. E se existe uma coisa que ele sabe fazer bem, é roubar, matar e destruir. E ele é um ser extremamente inteligente e habilidoso. Ele é perito, ele é especialista, ele é profissional naquilo que ele faz. Ele não brinca em serviço. Ele não brinca em serviço. Você vê que quando uma pessoa, ela está chateada, ela está magoada, ela está triste, você vê que é uma coisa tão diabólica, tão desgraçada, que ela não fica só naquilo. Quem já ficou triste aqui, chateado? Já? Então você sabe do que eu estou falando. Fica só naquilo? Você só pensa naquela situação que aconteceu? O que o diabo faz? Ele não só pensa naquela situação que aconteceu, mas ele te traz outras situações do passado. É ou não é? Ele faz você lembrar de outras coisas, então aquilo já está pesado. Você já está pesado. Então ele pega mais uma, opa, tá vendo? Lembra daquilo também? Lembrou, né? Isso, lembrou, lembra. Isso, alimenta mais um pouquinho, isso, alimenta, você está alimentando isso aqui, está alimentando aquela mágoa, aquele ódio, daquela situação que você lembrou, isso, aquilo outro também, aquilo lá, lembra daquilo, isso, aquilo, e ele vai trazendo, daqui a pouco você não está se aguentando mais. É ou não é? Você não está se aguentando mais, você não está suportando mais. E quando você está dessa maneira, como reagir? Como? Eu falo isso direto. Se você tem duas opções, o certo e o errado, qual que é a alternativa que você tem que seguir? Nenhuma. Você não tem nem que pensar nas alternativas. Você tem que ter algo estabelecido dentro de você. Porque o diabo quer isso. Ele te coloca opções. Ele quer que você aceite e que você venha comprar a ideia dele. E o tempo todo ele faz isso. Você parou para analisar? A Bíblia diz que o diabo, ele rege nas regiões. Então, você imagina, você tem um carro andando e tem uma legião de demônios perseguindo aquele carro, em cima daquele carro. Você parou para analisar? Como que seria complicado para nós se nós conseguíssemos ver o mundo espiritual dessa maneira? Você vê uma pessoa que nem esse tempo atrás ali, a 2 quadras daqui, lá na frente, na esquina, não tem um posto aqui na esquina? Na esquina lá, descendo o viaduto Guadalajara, ali tem um posto de combustível e tem uma lojinha de carro ali na esquina. Esses dias tinha um pessoal fazendo macumba ali, de dia. Está lá. Tinha 3 pessoas lá, cercando, fazendo o ritual. Eu falei, misericórdia. Antes era à noite. Antes eles se incomodavam, se sentiam incomodados por fazer aquilo público, que as pessoas verem. Não, de dia mesmo, estavam ali, fazendo ali. Imagina ali a quantidade de demônios que estavam ali, naquele lugar, ali recebendo aquela oferenda, recebendo ali algo, um trabalho que estava sendo feito por uma finalidade, agindo naquele lugar, não sei qual que era a finalidade daquilo. Imagina se nós pudéssemos ver os demônios ali, voando ali e ali, agindo naquela situação toda. Talvez para muita gente causaria muito temor. É ou não é? Mas em outras pessoas causaria o quê? Desespero. Pânico. Porque muitos não creem.
Muitos não acreditam na Bíblia. Muitos não acreditam na palavra. Você vê que tem gente que ele só vai acreditar em Deus no último momento. Como tem gente assim. Mas eu já fui visitar pessoa no hospital, que ela estava em caso ali terminal, e mesmo naquelas últimas horas, aquela pessoa não creu em Deus. Está conseguindo entender como que é forte isso? E ainda a esposa, isso eu estava em Fernandópolis na época. O senhor estava lá, muito tempo, tinha sido de uma determinada igreja, e ficou doente, foi religioso uma vida inteira, viveu uma vida de, uma igreja de idolatria, uma vida inteira. Certamente você deve saber de que igreja que eu estou falando, mas não vou colocar o nome aqui. Uma igreja idólatra. Uma vida inteira. E ele ficou doente. E ele atribuiu colocou a culpa naquela doença a Deus. Que ele ficou doente porque Deus permitiu, porque ele era religioso, porque ele acendia as velas dele, ele adorava as imagens, ele fazia tudo aquilo que ele tinha, e ele ficou doente. E ele ficou muito mal. Por muitas vezes, eu fui visitá-lo quando ele ainda estava em casa, e lembro da esposa mencionada, ele passar muito mal, ao ponto de defecar pela boca, de tão mal que ele passou. Ruim. E nos últimos minutos no hospital, o seu José, o senhor confessa? Não confesso. O senhor aceita Jesus? Não aceito Jesus. Não aceito Jesus. E assim, de muitos casos que eu fui visitar, e eu vi o hospital, de pessoas na última hora se arrepender, sabe? Aceitar Jesus ali, você vê aquela pessoa confessar, você conseguir ali o Espírito Santo, aquela paz, aquela pessoa ali, você falar assim, nossa, essa pessoa foi salva. Mas esse homem eu sei que ele não foi salvo. Porque no último momento ele teve as oportunidades dele, e ele resistiu até o fim. Pastor, mas tem gente ruim assim? Tem. E não é uma ruindade. Repete assim comigo, é uma incredulidade. E muitas pessoas estão assim. E você tem que ter essa atenção, esse cuidado com a sua vida espiritual, porque isso é algo que define a vida de qualquer pessoa. A condição espiritual. Você vê que todos, ao decorrer do mundo, você vê que até aqueles que não creem em Deus, elogiam e recomendam que aquela pessoa é uma pessoa espiritual, uma pessoa tranquila, não é? Uma pessoa centrada, uma pessoa que pensa antes de fazer as coisas, uma pessoa que é conduzida ali. Por quê? Por que não é aquela que fala o que pensa? Você parou para analisar se você fosse o tipo de pessoa que fala o que pensa sem ser controlado pelo Espírito Santo? Como que seria a tua vida? A Bíblia diz que as palavras têm poder, não tem? Você imagina? Cada um tem uma personalidade, minha gente. Tem gente que é mais tranquilo, que é mais calmo, mas tem gente que o negócio é outra linha. É outra linha. Não tem conversa. Você vê o tempo todo, aqui em São Paulo é um exemplo. O trânsito de São Paulo é uma bênção. É uma bênção o trânsito de São Paulo. E o tempo todo é desafiador. Você imagina? Como tem ainda, teve uma pessoa que está aí na igreja, não sei se esses últimos dias eu não vi ele, mas essa pessoa está na igreja. Ele foi da torcida organizada de um desses times aí, grandes. Não é da torcida organizada, vamos dizer a forma correta, né? No caso dele, né, era a quadrilha organizada, porque eles iam para brigar. Ele mesmo usou essa expressão.
Ele mesmo usou essa expressão, era quadrilha organizada, porque eles iam para quebrar o pau, a expressão deles era isso. Nós vamos quebrar o pau. Era essa a intenção. Ele tinha um taco de beisebol enroscado, ele fez um cano dentro do carro, assim, colocou, e tinha um taco de beisebol menor, eu nem sabia que tinha taco de beisebol daquele tamanho, menorzinho. Eu falei assim, o taco de beisebol não é maior, porque a pessoa não consegue arremessar, não, isso aqui é para dar porrada no povo. Eu falei, o quê? Eu falei, tem desse tamanho? Ele falou, tem, de ferro, de borracha, de madeira maciça, menor. Ele fez um embutido dentro do carro, estava assim, escondido, então tampava e não via. Então, quando tinha qualquer coisa no trânsito, ele saía com aquilo na mão. Aí, belo de um dia, ele sai na rua com aquilo na mão, aí sai um outro também. Só que o outro saiu com uma arma na mão. E ele contando, rindo, sabe? Olha a ignorância. Que ele saiu correndo em cima dos carros, na marginal, para correr do cara que estava armado, correndo atrás dele. Com uma arma, falando, rindo para mim. Imagina, né? Esse é o trânsito de São Paulo. O outro foi na malícia, com a intenção, e o outro também estava. Só que quem ia se dar mal numa dessa? Quem ia se dar mal numa dessa? Pela misericórdia de Deus, ele não levou um tiro. Porque a outra pessoa, não sei, ele não entrou em detalhes, mas talvez, por não ter atirado, pode ter sido um policial apaisano ou qualquer outro tipo de situação para não ferir alguém, para não dar uma bala perdida em alguém, ou alguma coisa dessa linha. Mas se leva um tiro, leva uma bala na cabeça, e aí, o que acontece? Você vê que muitas pessoas não têm noção do mundo espiritual. E o diabo o tempo todo, ele está percorrendo. O que a Bíblia ensina? O que a Bíblia fala? Que ele anda clamando e blamando a quem o quê? Ele possa tragar. E ele está procurando. Sabe aquela luz laranjada que eu acabei de citar para você? A luz de alerta? Ele está lá. Quando a luz de alerta está lá, ele está assim, ó. Vamos ver se ela vai agir. Não vai agir? Vamos lá. Vamos lá. Ele vem na vida de muita gente. E é o que ele tem conseguido fazer. E ele não só tem arrancado o olho direito de algumas pessoas, mas ele tem destruído a família. Ele tem destruído a saúde, a vida financeira. Ele tem matado os sonhos de pessoas. Ele tem frustrado, porque tem muita gente passiva, acomodada. Muita gente que não busca a Deus como deveria buscar. Que não é assim como a Bíblia ensina, como o próprio Moisés deu a direção a Josué. Como o próprio Deus deu a direção para que fosse forte, corajoso. Deus nos deu um espírito de poder, de autoridade, de ousadia, para combater, para reagir, para lutar. Você vê que hoje as pessoas têm essa força, esse ímpeto é tão forte. Se entra alguém na casa de alguém, ela levanta, ela sai, ela vai lutar, ela vai brigar, ela vai agredir com aquela pessoa, ela vai lutar na mão com aquela pessoa, porque ela não quer entregar aquilo que aquela outra pessoa veio roubar dela. Mas quando acontece algo espiritual, ela não ora. De que vale? Você está conseguindo entender? Ela briga com alguém, ela xinga no trânsito, ela agride alguém, ela ofende alguém, ela não fica quieta. Sabe aquela pessoa que diz assim, ó, cuidado com o fulano, ele tem um pavio curto. Já ouviu essa expressão? Ele tem um pavio curto. Ele não leva desaforo para casa. Você tem que ser assim na fé. Você tem que ser assim em Deus. Não leva desaforo para casa. Não leva desaforo para casa. Eu vou, você vai ver, viu? Eu vou orar. Está conseguindo entender? Eu vou orar. Você vai ver, viu? Eu te perdoo. Eu te abençoo. Vai em paz, vai na bênção. Está conseguindo entender? Essa é a postura que eu tenho que ter. Essa é a postura que você tem que ter. Porque o diabo ele tem conseguido fazer na vida de muitas pessoas aquilo que muitas não têm noção, a real noção da gravidade daquilo. Porque é como o cupim. Já viu o cupim? Se você não corrigir aquilo imediatamente, o que ele faz? Ele toma tudo. Porque ele ocupou, ele achou espaço. Ele tem liberdade para trabalhar. Ele tem liberdade para agir.
não permita, não dê legalidade. Você vê aqui que quando Saul ouviu e viu que o povo estava ali chorando, em pânico, em prantos, por conta daquela ameaça do inimigo, o Espírito do Senhor possuiu ele e ficou furioso. Furioso. É assim que você tem que ficar em Deus. Depender de Deus. Depender de Deus. E é uma coisa tão interessante que a gente não tem que fazer força para isso acontecer. Porque na maioria das vezes é como você precisa ser estimulado. Eu preciso ser estimulado para reagir a essa situação. Não preciso ser estimulado. Eu dependo de Deus. Eu creio em Deus, eu creio na palavra. Basta eu estar vivendo algo fora daquilo que Deus não tem comigo, já é o suficiente para eu lutar, para eu orar, para eu reagir. Por isso que a bispa fala o tempo todo, gente. É uma coisa assim que é impressionante isso. Ore o tempo todo. Viva uma vida de oração. A bispa fala isso, é uma realidade. Ande com Deus. Eu estou com Deus o tempo todo. Ela fala muito sobre isso. Com Deus o tempo todo, como, pastor? Aí você fica assim, né? Aqueles que não têm entendimento, como está com Deus o tempo todo? Como? Mas eu não faço nada. Eu tenho que estar, então, com Deus o tempo todo, eu tenho que estar com a Bíblia toda hora debaixo do braço, eu tenho que estar toda hora de joelhos dobrados, falando com Deus, orando, louvando, adorando. É isso? Sua mente em tudo. Senhor, eu vou fazer uma reunião agora, Senhor, só me conduz. Eu estou conversando com alguém agora, Senhor, me ajuda, Senhor, eu preciso de direção, preciso de ajuda, me conduza. Senhor, me ajuda, eu preciso fazer uma reunião, eu preciso falar algo, eu preciso orientar alguém, eu preciso atender alguém, eu preciso fazer algo para alguém. Senhor, me ajuda, Senhor, me conduza, me dirija. Me dirija. Em tudo. Em tudo. Em tudo. Eu vou ao mercado, eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, eu vou fazer uma refeição, eu vou fazer uma prova, eu vou fazer um exame, eu vou fazer uma viagem, eu vou fazer um procedimento cirúrgico, independente, eu coloco Deus naquilo. É colocar Deus em tudo. E Deus vai livrar você de situações que talvez você, com a sua habilidade, com o seu conhecimento, com o seu entendimento, você não escaparia. Porque tem pessoas que julgam ser habilidosas, espertas, inteligentes, estrategistas. Ninguém me engana, ninguém me passa para trás. Eu não vou ser lesado, eu não vou ser roubado. Ninguém, porque eu sou uma pessoa esperta. Eu sou um malandro. Eu sou ligeiro. Espera um pouquinho, meu amigo. É só você analisar. Quantos anos você tem, fulano? Eu tenho 40. O diabo tem mais. Ele já lidou com pessoa igual a você. Está conseguindo entender? Então ele sabe. Ele sabe dobrar você. E uma pessoa que age assim, é uma pessoa que está totalmente aberta, dando acesso e legalidade para o mal agir. Porque uma pessoa que depende de Deus de verdade, ela não cede. Está conseguindo entender? Não cede. Você para analisar? Um olho direito, sem um olho, você consegue entender? Isso, poxa, um absurdo. Isso é um cúmulo. Sem um olho. Não. E ainda é aquela questão assim, é só o olho direito. Aí tem aqueles mais inocentes, posso dizer assim. Não pode ser o esquerdo? Não pode ser o esquerdo? Ô cidadão, o negócio é o seguinte, não vai ser o olho direito, no esquerdo, não vai ser coisa alguma. Aqui é um povo que teme a Deus. E nós vamos até o fim. Está conseguindo entender? Eu vou até o fim, eu não vou ceder.
Ah, não, mas é porque isso aqui é assim, tem que entender que é o sistema, que é o ritual, é que as pessoas hoje vivem assim. O problema é delas, a Bíblia não me ensina assim. E a Bíblia não mudou, o meu Deus não mudou. O meu Deus não mudou. Tem uma Bíblia rodando aí, você viu essa Bíblia nova que rodou por aí? Tome cuidado com essa Bíblia que está por aí, viu? Que tem uma Bíblia nova aí rodando por aí, toda modificada. Modificada aos padrões para algumas pessoas específicas. Espera um pouquinho. A palavra de Deus é uma só. A Bíblia diz que nós não podemos tirar e nem acrescentar nada. É ou não é? Não posso tirar e nem acrescentar nada. E por que tiraram e acrescentaram muitas coisas? Nós vivemos um novo tempo. Não. Nós não vivemos esse tempo. Nós vivemos o mesmo tempo, o tempo da dispensação da graça. Ele ainda não acabou, ele ainda não mudou, e a Bíblia é a mesma. Ah, não, porque é muito difícil, porque é muito rigoroso hoje as pessoas, as crianças e isso, porque é muito complicado. Eu lembro quando eu vinha para a igreja, a minha mãe era sutil e doce comigo. Você vai para a igreja hoje? Eu falo, não, eu não vou para a igreja hoje. Ela falou assim, se eu não for, você vai apanhar. Eu falei, já que é assim, eu estou indo. Com muito prazer. E eu, por Deus, eu sentei na igreja por muitos meses, uns 2, 3 meses. Eu ficava com os braços cruzados, com a cara fechada, e quando o pessoal estava lá, cantando, louvando, em pé, eu estava assim, ó. O tempo todo. Mas eu ia. Um determinado tempo, aquilo mudou. Aquilo mudou. E Deus é tão maravilhoso que a minha mãe deu uma esfriada naquela época, e naquela época, quando a minha mãe esfriou, aquilo me despertou. E eu comecei a ir, e havia dias que ela não ia, e eu ia. E aí começou o processo de transformação. Talvez, naquele momento, para muitas pessoas, eu não estava recebendo nada, mas Deus estava trabalhando na minha vida, e eu não sabia. Está conseguindo entender? Deus estava trabalhando na minha vida e eu não sabia. Recentemente, quem assistiu o depoimento, quem assistiu aquele trabalho da virgindade que a bispa fez? Não sei se você chegou a assistir, está no YouTube. A bispa citou o exemplo aqui de vários pastores que viveram a mesma condição. Que vinha obrigado, porque o pai e a mãe diziam e forçavam que tinha que vir. E hoje estão aí, homens de Deus, mulheres de Deus, fortalecidos em Deus. Por quê? Porque é assim que funciona. É só Deus na vida de uma pessoa. É só Deus. E o diabo o tempo todo, ele vai lutar contra aqueles que fazem essa escolha. E é por isso que você tem que manter essa essência, essa sensibilidade ao Espírito Santo, para que ele possa te conduzir, para que você saia de todo esse laço, porque é um laço que vem de uma forma tão sutil, tão delicada, para te pegar. E você tem que ser mais inteligente do que essa situação. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Coloque as mãos no seu coração. E eu quero que você, com os seus olhos fechados, eu quero que você busque agora a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, e peça a Deus, Senhor, me ajuda a entender, me ajuda a ver aquilo que eu não estou vendo, aquilo que eu não estou entendendo, aquilo que talvez está obscuro aos meus olhos, até mesmo obscuro ao meu entendimento. Peça a Deus agora. E pensa, porque o diabo ele é tão inteligente, e ele é tecnológico, viu? Ele usa a tecnologia, ele usa toda a sua expertise, todas as suas habilidades. Todas as suas habilidades para ganhar pessoas e para convencer pessoas. Ele vem semeando. Ele vem semeando na vida de muita gente. Aquela palavra que a Bíblia nos ensina, está lá em Eclesiastes, que eu tenho que plantar de manhã, e eu planto à tarde, porque eu não sei qual
daquela semente vai florescer. O diabo ele faz isso o tempo todo na vida de todo mundo. O tempo todo ele está criando situações, ele está usando situações, ele usa pessoas, ele cria situações para tirar você, para tirar a sua paz, para tirar o seu foco, para te tirar da direção, para fazer você se perder, para fazer você ficar na dúvida, porque é uma forma sutil para chegar até você e roubá-lo, roubar a sua paz, roubar a saúde. E a Bíblia diz que nós temos que ser fortes e corajosos. Talvez você não tenha combatido aquilo que precisa ser combatido de forma espiritual, e com essa energia, com esse foco, com esse comprometimento necessário. Eu peço que você desperte para isso agora. Desperte para isso agora. Não deixe o tempo passar. Porque eu já disse para você aqui, não nego, que muitas vezes, muitas coisas na minha vida, eu deixei passar. E eu, de fato, não dei atenção àquilo. Não dei. E isso não foi porque eu estava no mundo, não, eu estava na igreja. Eu não dei a devida atenção, eu não tive o devido cuidado com aquele sentimento, com aquele pensamento, com aquelas sensações. E eu me envolvi com aquilo. Eu me tornei uma pessoa azeda, amarga, frustrada. Eu feria pessoas, eu magoava pessoas, como magoei muitas pessoas. Eu desonrei pessoas. E eu posso dizer para você com muita convicção do que eu estou falando. Por um determinado tempo da minha vida, eu permiti que o diabo arrancasse o olho direito. E que ele me deixasse deficiente. Porque, como eu disse para você, eu permiti. Eu não lutei. Eu não lutei. Eu não reagi, eu não combati, eu não lutei o bom combate, eu não venci aquela batalha de forma espiritual. E a coisa mais satânica e diabólica em cima de tudo isso, é que todos aqueles sentimentos, todas aquelas misérias internas, que eu fui nutrindo, que eu fui alimentando, eu só fui recebendo apoio. Eu só recebi apoio do diabo. E eu não conseguia ver. E é tão interessante que é como aquela expressão, né? Eu levei um tapa, uma burdoada tão grande que eu não sei nem de onde veio aquele tapa. E aquilo me fez abrir os olhos para algumas coisas. E eu comecei a ver. Quando eu ouvi essa palavra na quarta-feira ainda, eu falei, meu Deus. Quanto tempo perdido. Vivendo escondido. Porque eu me escondi. Eu fugi, eu quis me esconder. E é tão interessante que toda vez que você se esconde, quanto mais você se esconde, mais você quer se esconder. E quanto mais você se esconde, menos experiência você tem com Deus.
Porque se você analisar Davi, Josué, e todos aqueles que viveram grandes definições em Deus, foram homens que encararam batalhas violentas. Violentas. Ainda essa semana nós ouvimos no programa Benaia, aquele guerreiro ousado que encarou, desceu no dia de neve, entrou na caverna e matou um leão. Matou um leão. Ele não foi buscar ninguém, porque ele já tinha aquilo que ele precisava dentro dele, e é isso que você precisa ter dentro de você, Deus. É Deus dentro de você, esse poder dentro de você, essa autoridade dentro de você, esse poder, o poder de Deus, a unção de Deus, a autoridade de Deus, não é um lenço, ou um sal, ou qualquer objeto que as pessoas queiram trazer, dizendo que aquilo é um amuleto da sorte, não é, é a unção de Deus, é o poder de Deus na sua vida, é essa autoridade que é adquirida todos os dias, essa sensibilidade ao Espírito Santo, ouvir a Deus, acatar a Deus, colocar em prática as direções, isso te dá poder, isso te dá autoridade, é isso que você precisa, ouvir a Deus, e todos os dias, romper, isso te dá autoridade, isso te dá poder. Você não precisa de algo miraculoso, ou uma estratégia, ou um plano mágico, algo miraculoso. Você precisa de Deus, da unção de Deus. É Deus quem vai te conduzir, é Deus quem vai te dar a direção, quem vai te mostrar o que você tem que fazer, como você tem que fazer, como você tem que agir, como você tem que reagir. É Ele, é Deus, é o Todo-Poderoso, é o Todo-Poderoso. Então peça a Deus, meu Deus, eu quero essa unção, esse poder, essa autoridade. Eu não quero viver, meu Deus, como eu vivi uma vida, aceitando e me conformando com situações. Eu não sei qual situação você possa estar vivendo, eu quero que você diga aí: Senhor, eu não vou aceitar essa situação aqui no meu trabalho, porque isso aqui é na AIS, essa situação aqui é de sujeição, eu não vou aceitar isso na minha saúde, eu não vou aceitar isso no meu casamento, eu não vou aceitar isso na minha família, eu não vou aceitar isso nos meus filhos, eu não vou aceitar, porque o Senhor não quer isso para mim, porque você sabe discernir o que Deus tem com você, o que Deus não tem com você. Todos nós sabemos, muitos precisam ter maturidade para assumir isso, mas todos nós sabemos o que Deus tem conosco, todos nós, ninguém pode ignorar isso, ninguém. Então diga para Deus: Senhor, eu não aceito, diga o nome, dê um nome certo para essa situação. Talvez você está aí orgulhoso, você está aí ferido, com mágoa, ou com algo que aconteceu, algo que está aí, e Deus está aí com essa luz laranjada, acendendo, atenção, alerta, cuidado, Deus está falando, cuidado, esse lugar é perigoso, esse estágio é perigoso, reaja, e talvez a reação que leva você a ter uma atitude poderosa, é você pedir perdão. Pastor, como que eu vou ser poderoso desse jeito, agir com força desse jeito? Mas o senhor não está entendendo. Peça perdão, libere perdão, abençoe, haja de forma poderosa, ousada, determinada em Deus, em nome de Jesus. Ó Deus Santo de Israel, meu Senhor, em oração na Tua presença, eu oro, meu Deus, por essas pessoas agora, Senhor, e eu peço, meu Deus, esse poder, essa autoridade sobre o Teu povo, meu Deus, que todos, meu Pai, recebam esse poder, essa autoridade, meu Pai, para reagir, para lutar, meu Pai, da forma certa, da forma correta, meu Deus, não cedendo, não se entregando, não, meu Pai, se voltando para o inimigo, Senhor, mas reagindo, Senhor, na fé, no Espírito, não aceitando a doença, não aceitando a enfermidade, não aceitando, meu Deus,
sentimentos miseráveis, não aceitando uma vida miserável, não aceitando, mas reagindo, Senhor. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, essa unção, esse poder sobre essas pessoas. Eu declaro um povo forte, ousado, determinado, com unção, poder e autoridade, para seguir, meu Deus, em progresso, em evolução, em desenvolvimento, meu Pai, dentro daquilo que o Senhor tem com cada uma delas. Eu determino em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você coloque as mãos no alto da sua cabeça agora, e eu quero que você use essa autoridade para repreender da sua vida agora tudo aquilo que veio com olho gordo, inveja, palavra negativa, palavra que seca, que míngua sobre a sua vida, o seu trabalho, a sua empresa, a obra das suas mãos, a sua família, o seu casamento, os seus filhos, os seus sonhos, os seus projetos. Eu quero que você repreenda agora toda essa influência negativa, toda essa carga negativa que veio sobre a sua vida, todo esse peso, essa opressão, essa tristeza, essa angústia. Repreenda agora, em nome do Senhor Jesus. Isso, ordene agora que toda essa força negativa, que toda essa influência maligna saia da sua vida, que seja quebrada em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo agora, Senhor, eu repreendo agora todo o mal, toda carga negativa, toda influência maligna sobre a vida dessa pessoa, todo o mal que veio na família, no casamento, nos filhos, todo aquilo que veio para roubar, para matar, para saquear, para destruir, eu quebro, eu cancelo, eu destruo, eu desfaço, em o nome do Senhor Jesus. Que toda essa sentença negativa que vem oprimindo a vida dela, eu ordeno que todo esse mal seja quebrado, cancelado, destruído, em nome de Jesus, e saia, e saia, e saia, em nome do Senhor Jesus. Repete assim comigo: o sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus é poder na minha vida. Diga: eu estou guardado, protegido pelo sangue do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, tome posse dessa unção, tome posse desse poder. E eu quero que você diga para você mesmo: eu sou forte e corajoso. Diga isso. Eu sou forte e corajoso. Diga para você mesmo: eu sou forte e corajoso. Diga o seu nome, diga: Diego, eu sou forte e corajoso. Diga o seu nome: eu sou forte e corajoso. Eu sou forte e corajoso. Eu posso todas as coisas em Deus. Eu posso todas as coisas em Deus. E eu não vou ceder nada. Eu não vou ceder nada. Eu vou guerrear, eu vou lutar. E o meu Deus vai me dar vitórias. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Repete assim comigo, diga: eu tomo posse de uma vida vitoriosa, estrondosa, em nome de Jesus. Amém?